por volta do século IV, quando, tendo à frente a Igreja Católica Apostólica Romana, o imperador Constantino, não o único, mas um dos envolvidos na sentença, se deram debates, porque, por algum motivo, esses homens pressionaram ou foram pressionados a detalhar a essência do Criador. Uma situação que nem a própria Escritura nos submete ao rigor que se aplica a essa teoria, isso tanto hoje quanto no passado. Encontramos a afirmação de que essa pressão, a qual envolvia a essência, se devia à influência de povos que, mesmo antes, já tinham a própria definição dessa essência e buscavam uma harmonia entre as crenças em conflito. Constantemente deparamos com uma triade ou trindade, mesmo entre povos que agora vinham negociar uma crença universal imposta. Por diversas vezes, realçada a própria influência grego-romana, tanto na história quanto na escritura, onde nos deparamos com as palavras a grande prostituta. Em pouco ou em nada, a influência dos judeus se fez valer nesse conceito, mesmo porque Constantino é retratado como alguém que odiava os judeus. Isso não nos causa espanto e, pior, os santos observadores dos mandamentos, isso inclui o sábado do quarto mandamento, eram confundidos e, juntamente com os judeus perseguidos, realçamos a perseguição igualmente imposta aos valdenses durante a Inquisição. Então, onde estava o lugar dos santos nesse conceito? Não é possível determinar com exatidão os reais motivos que levaram esses homens a essa fórmula trinitariana, mas uma coisa é certa: as pressões, discussões que levaram à doutrina da Trindade estavam correlacionadas à influência pagã. Sobre essa fórmula, a Bíblia de Jerusalém, uma das principais Bíblias impressas pela Igreja Católica, no seu comentário de rodapé sobre Mateus capítulo 28, verso 19, diz o seguinte, abre aspas, é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, conforme Atos capítulo 1, verso 5 e capítulo 2, verso 38. Mais tarde deve ter-se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Fecha aspas. De fato, embora haja essa estranha ordem, na Escritura não temos um único exemplo de batismo trinitariano, e preste atenção na seguinte frase da nota. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Mais tarde quando? E se é possível que essa fórmula seja o reflexo da influência do uso litúrgico, como então ela aparece antes na escrita em Mateus capítulo 28, verso 19, sendo dada diretamente pelo Filho aos apóstolos? O que nos leva a crer que ela foi moldada mediante a influência da Igreja. Isso fica mais evidente ainda pelo fato de que, em Atos, nos Atos dos Apóstolos, posteriormente a esta ordem, eles seguiram batizando somente em o nome do Filho.